Fala pessoal, mais um exercício envolvendo o método, de Briot-Ruffini. Então tranquilo, então o que que a primeira coisa a gente precisa fazer o que? É separar, primeiramente deixar ordenado o meu polinômio, que é o que? É uma divisão de polinômios com polinômios, certo? Então eu tenho um polinômios e aqui também eu tenho um polinômio. Tranquilo? Então, essa divisão. E a primeira coisa é o que? Separar quem são seus coeficientes numéricos, certo? Então, quem são meus coeficientes numéricos aí? Meus coeficientes numéricos é 3, certo? O outro coeficiente numérico é 5. O meu outro coeficiente é 11, menos 11, certo? O meu outro é 2. E o meu outro coeficiente é menos 3. Certo? E outra coisa, a partir do momento que a gente separou os nossos coeficientes numéricos, a gente tem que achar a raiz de quem? De a minha função qx aqui. Então, tirando raiz, eu faço qx mais 3, isso eu vou igualar a zero. Então, assim, isso aí não é pra gente, essa raiz ou zero da função quer dizer o quê? O momento que a minha reta vai cortar quem? O eixo x. Então, a minha raiz vai ser o quê? O 3 daqui vai passar para lá, vai ficar menos 3. Então, agora a gente tem os coeficientes, tem a nossa raiz, que é menos 3. Então, quer dizer que essa reta minha, essa função de primeiro grau, ela vai cortar o eixo x, o que é exatamente no ponto menos 3. Aí isso agora não vem ao caso. Tranquilo? Então, resolvendo. Então, eu preciso fazer essa tabelinha. Tranquilo, então os coeficientes ele vai vir aqui na parte de cima. Quem que são meus coeficientes? 3, 5, menos 11, certo? E 2. E o meu 3, ele vem para essa parte aqui. Aqui quem que entra, Aqui entra a minha raiz, ou zero, A minha raiz do divisor. Então vamos lá, resolvendo essa expressão, vai dar o quê? Eu sempre abaixo o primeiro coeficiente, abaixei o 3, vou fazer o quê? O 3 aqui embaixo eu vou multiplicar por menos 3, certo? Que isso vai dar o que para mim? 3 vezes menos 3 vai dar o que? Menos 9. Menos 9, Agora, meu resultado deu menos 9. Eu vou fazer o que? Eu vou somar com o coeficiente seguinte. Então, menos 9 mais 5, vou ficar o que? Com menos 4. Menos 4 vem abaixo do coeficiente que a gente fez a subtração aí, certo? Na verdade, a soma. Certo? Agora a gente vai fazendo o mesmo processo. Menos 4 dividido por vezes menos 3 vai dar o quê? 12 positivo, certo? Então vai dar 12, eu vou fazer o que? Somar com o meu coeficiente aqui em cima. 12 menos 11 vai ficar o que? 1. Então eu baixo 1 aqui bonitinho, certo? O mesmo processo para o 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Então menos 3 eu vou fazer o que? Somar com 2. Menos 3 mais 2 vai ficar o que? Menos 1, certo? Menos 1. Então, menos 1 vezes menos 3 vai dar o quê? Mais 3. Mais 3, Lá fazendo com outro. Mais 3 menos 3 vai dar zero. Então, o meu resto aqui, a gente já sabe que vai ser zero. Então, o meu resto vai ser zero. Então, e agora, como vai ficar isso daí? Então, sempre a gente vai trabalhar no termo aqui, que está dentro daqui. Então, o que, que vai ser? Esse menos 1 meu vai ser multiplicado o quê? Por x elevado a zero. Esse 1 vai levar por x elevado a 1. Esse menos 4 por x ao quadrado. E o nosso 3 aqui, vou multiplicar ele por x elevado ao cubo. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho que 3 vezes x elevado ao cubo vai dar 3 vezes x elevado ao cubo. Certo? Agora a gente tem o que? Menos 4 vezes x ao quadrado vai ficar menos 4x ao quadrado. Certo? E aqui eu tenho que 1 vezes x vai dar mais x. E menos 1 vezes x elevado a zero. X elevado a zero vai ficar o quê? 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1.
certo? Então a divisão desse polinômio aqui, ó, de 3x a 4 mais 5x ao cubo menos dividido por x mais 3, ele vai dar isso aqui para mim, ó, 3x ao cubo menos 4x mais x menos 1. Show de bola? Então é basicamente assim que trabalha com esse método aí. Aí tem um outro exercício, pessoal, que a gente tem aqui, ó, coeficiente 2, coeficiente 4, coeficiente menos 7, coeficiente, né, aqui o nosso 12. Então eu vou ordenar ela, vou achar a minha raiz, né, de QX, raiz de QX é x menos 1 igual a 0, passo 1 para lá da igualdade e ele fica positivo. Certinho? Então vai ficar o que, né? O 2, o primeiro coeficiente eu abaixo, eu vou fazer o que? 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o que eu preciso fazer? O que? 2 vezes 1 vai dar 2, né? E 2 mais 4 vai dar quanto? 6. O mesmo processo aqui embaixo. 6 vezes 1 vai dar quanto? 6. 6 mais menos 7 vai ficar o que? Menos 1. Certo? Agora a gente faz menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1, né? Fazendo mais 0 vai ficar menos 1. Certo? Então eu tenho o que? Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, mais 12 vou ter o que? 11 positivo. Então quer dizer o que? Né? Que eu tenho o resto que é 11. Certo? O meu resto é 11. E aqui é o seguinte, aqui sempre, né? Aqui vai ser o meu resto. E aqui vou multiplicar por x elevado a 0, aqui por x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado à terceira. Tranquilo? Então, vocês observar, eu tenho um polinômio com grau 4, certo? Meu grau maior é 4, eu estou reduzindo ele para um grau 3. Então, um método de divisão de polinômios, eu vou chegar nesta situação aí. Então, essa redução, essa divisão, ele me daria o que, né? Eu tenho o que? 2 vezes 2x ao cubo, vai ficar 2x ao cubo, mais, né? 6 vezes x ao quadrado vai dar mais 6x ao quadrado. Menos 1 vezes x vai dar menos x. E menos x vezes x elevado a 0 vai dar menos 1. E com o resto, 11. Tranquilidade, certo? Então tem mais exercício, qualquer dúvida é só entrar em contato. Certo? Então a gente tem mais um conteúdo que é chamado Teorema do Resto. O que é esse Teorema do Resto, né? O Teorema do Resto diz que um polinômio, né, de P de x dividido por um binômio, né, de x menos a terá resto que igual a P de A para x igual a A. Ou seja, então eu tenho o meu resto igual a P de A. Mas, meu Deus, o que é isso daí? Não se preocupe, vamos devagar, a gente vai verificar o porquê desse teorema do resto. Então, uma demonstração, pessoal, a gente sabe que aqui P de x é igual a Q de x vezes quem? O meu D mais o meu R, certo? O meu R aqui é o meu resto, e o que quer dizer que T é igual ao quê? A x menos A. Então, achando a raiz do divisor, do binômio, quem que é a minha raiz do binômio? Né? Então eu tenho aqui o que? X menos A, achando a raiz, x menos A igual a 0, vai dar x igual a A. Então o que quer dizer? Eu estou dizendo que eu tenho que, onde eu tenho que substituir o x por A. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho que, o meu x aqui não era P de x, ele vai se informar o que? P de A, que é igual ao que? Q de x vai virar o que? Q de A, vezes quem? O meu D. Quem que é meu D? O D não é x menos A, então no lugar do x eu vou colocar A. Então A menos A vezes quem? O meu D mais quem? O meu resto. Certo? Então o que isso vai me dizer aí? Então eu tenho que de A vezes A menos A, né? A menos A vai dar 0, certo? 0 multiplicado por D vai dar 0. E 0 multiplicado por meu QA vai dar 0. Então eu vou ter somente o que? P de A, que é igual ao meu R, que é igual ao meu resto. Certo? Então vamos fazer um exercício, né?
referente a isso daí. Então vamos lá, calcular o resto da divisão, né, que é p de x igual a x ao cubo menos 2x mais 1, dividido aí por um binômio, também considerado como polinômio, né, x menos 2. Primeira coisa a se fazer é o que? X menos 2, achando raiz, ou igual a zero. Então eu tenho x igual ao que? Menos 2 está aqui, passar para lá, vai passar positivo. Então eu tenho x igual a 2. Então o que quer dizer? Que eu tenho que substituir para mim achar o resto. Aonde tem x eu vou colocar o quê? Vou colocar 2, certo? Então o que? O meu resto vai ser igual a P de 2, não é? O P de A não é igual ao resto. Então, substituindo aonde tem x por 2 na minha expressão, eu vou ficar o quê? O meu resto vai ser o quê? Onde tem x, 2 elevado ao cubo, menos quem? Duas vezes quem que é o x? X aqui eu vou substituir por 2, vezes 2, mais 1. Então vai ficar o quê? O meu resto vai ser 8, né, menos 2 vezes 2, 4, mais 1, que eu vou ter um resto aí de 5. Então isso é um método de calcular o que? O teorema do resto. Vamos descobrir qual que é o resto dessa divisão entre polinômios, binômios, né, e entre também polinômios. Certo, pessoal? Então, mais um exercício. A primeira coisa é fazer o quê? Achar a raiz do divisor. Como que eu acho a raiz? Igual a zero. Então, o menos 1 está aqui, ele passa para depois da igualdade, passa positivo. Então, o meu resto vai ser o quê? P de 1. Então, P de 1 quer dizer o quê? Que aqui onde tem x, eu vou chamar ele do quê? De 1. Por isso, P de 1 aqui não era P de x, então eu vou colocar o quê? Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vamos lá, substituindo na minha expressão, vou ter 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 3. 1 elevado ao cubo vai dar 1, né? 1 elevado ao quadrado é 1, vezes menos 2 vai dar menos 2, mais 3. Isso eu vou saber o que? Que eu vou ter um resto dessa minha divisão de 2. Então, o teorema do resto é justamente o que? Para verificar essa divisão, né? Se qual é o seu resto, né? Lembrando, se a gente tem o que? Um resto igual a zero, quer dizer que a gente tem uma divisão exata. Então, por isso que vai dar um resto zero. Quando a gente tem um resto, né, um resto 2, independente do valor do resto, quer dizer que aquele valor não é né, uma divisão perfeita, né, entre o polinômio, né, e o nosso binômio aqui. Show de bola! Então tem mais exercícios, pessoal, tentem fazer. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço a todos aí.